Galeria, bom dia, dando sequência à nossa aula. Terminamos a última aula com a sequência dessas imagens, tá? Então, eu vou explicar agora cada uma delas de maneira um pouco diferente e mais didática, para a gente já ir entendendo os agentes externos, tá? Já falamos dos agentes internos na última aula e agora vamos para os agentes externos. Já fica claro que quando a gente fala em agente externo, nós estamos falando que vem de fora, né? Que não faz parte do interior ou da estrutura do planeta Terra, e sim vem de fora. Então, vamos entender. Essa imagem aí é o rio Colorado, ou Colorado River, nos Estados Unidos, que formou essa grande depressão, tá? Essa grande erosão, perdão, erosão e não depressão, essa grande erosão no meio de um planalto, tá? Chamado de Grand Canyon, tá? Ao longo de milhões de anos. Ok? É muito interessante que a gente entenda que isso não ocorreu em 1, 2, 10, 100 ou 1000 anos, mas sim em milhões de anos. Durante milhões de anos, o rio foi erodindo essas rochas, criando o que nós chamamos de Grand Canyon. Aqui, por exemplo, um deslizamento de terra por conta da retirada da vegetação. Tá? Então, você retira a vegetação de uma encosta e isso promove, tá, esses deslizamentos de terra, inclusive perda de vidas e econômicas em grande maioria deles. Tá? Então, quer dizer, isso é um, um agente externo, tá, que faz com que ocorra essas situações. Aqui são as falésias. Tá? As falésias são paredões esculpidos pela ação da maré, tá? Do mar. O mar ele vai e volta levando sedimentos e ocasionando essas, tá, erosões, que são chamados de falésias. Então, quer dizer, é um processo erosivo, tá, ocasionado por agente externo. Vamos lá. O principal agente externo é o intemperismo. O que é o intemperismo? A gente tem que entender que o intemperismo é um conjunto, que fique claro, é um conjunto de processos que atuam sobre as rochas, provocando a sua desagregação ou decomposição. Tá? Forma o regolito, que pode ser transportados, formar solos ou servir de matérias-primas para as novas rochas sedimentares. Lembrando, as rochas sedimentares, né, são rochas feitas de sedimentos, que são esse regolito, tá? Que são é, como que eu posso sedimento desagregado das rochas magmáticas ou metamórficas, tá? Ou ainda de rochas sedimentares anteriores. Bom, o intemperismo físico, tá? Ele provoca a desagregação da rocha sem alterar a sua composição, ok? Preste bem atenção. Por exemplo, variação diária de temperatura, climas quentes e úmidos, congelamento de água em fendas nas rochas e variação da pressão sobre as rochas, tá? Causam fragmentação das rochas, tá? Olha aí para vocês verem na imagem tanto A quanto a B, que isso é intemperismo físico, é uma força física, é uma que ela age diretamente sobre a rocha, tá? Então, por exemplo, a variação diária da temperatura causa, por exemplo, rachaduras na rocha que permitem que depois a chuva e o gelo, tá, façam o resto do serviço, que é desagregar essa rocha. Já o intemperismo químico provoca a decomposição da rocha, alterando sua composição química através da decomposição. Desde oxidação, lembrando que o ferro, por exemplo, é um dos principais minerais que constituem a rocha. Então, a oxidação, que é a ação, né, da ferrugem, tá? Solução e hidrólise. Isso é muito para frente do que vocês deverem estar aprendendo. Só estou passando para vocês que vocês entendam como funciona. Tá? A gente não vai aprofundar, mas o que ocorre? Os minerais, tá, eles são quimicamente alterados ou dissolvidos. Então, isso é um intemperismo químico, que provoca a decomposição da rocha através das suas dissoluções químicas. Tá? Por exemplo, oxidação, solução e hidrólise. O intemperismo biológico
Tá? Ele provoca desagregação ou decomposição da rocha pela ação de seres vivos, como bactérias, algas, fungos, tá? Que se adentram nas fraturas presentes nas rochas. Lembra aquela questão do intemperismo físico? Que as mudanças de temperatura causam fraturas nas rochas? Pois é. Então, essas bactérias, fungos, algas, elas penetram nessas fraturas, né? E ali elas começam colônias. E essas colônias começam a desgastar as rochas. Raízes de árvores também são responsáveis por esse tipo de intemperismo, uma vez que ela vai procurando as partes mais erodidas das rochas para irem buscando água. Então a gente não pode se esquecer disso, tá? Então um tipo de intemperismo leva a outro. Olha que interessante. A gente vai falar da erosão, tá? A erosão é o processo de erodir, ou seja, destruir uma rocha, tá? Essa erosão ela causa, né, ela quebra e decompõe processos intempéricos, que a gente já ouviu falar agora há pouco, as partes menores, que podem ser transportadas pela água, gelo, vento ou mesmo a gravidade. Tá? Os regolitos são levados para as partes mais baixas. O conjunto de fator responsável pelo desgaste e transporte do material, tá, chama-se erosão. Então, esse processo de dissolver e decompor as rochas, tá, é erosão. E erosão ocorre de várias maneiras. Vamos lá. Erosão eólica, provocada pela ação do vento. Tá? Então, o vento batendo ali e transportando vários sedimentos faz com que as rochas vão sofrendo um desgaste físico. Tá? Porque o vento carrega muitos sedimentos e esses sedimentos vão batendo nas rochas, provocando ali um desgaste. Então, esse desgaste vai formar os aerólitos. Tá? Olha que interessante aqui nas imagens a seguir, além das dunas. Tá? E a deflação. O que é deflação? Quando o vento retira sedimentos de um lugar e leva para outro. Então, por exemplo, nos desertos do Saara, ou mesmo aqui no Brasil, nas dunas, lá no Nordeste brasileiro, ocorre essa situação. O vento é responsável por transportar sedimentos, carregando uma duna de um lugar para o outro. Ok? A erosão fluvial. Lembra dessa imagem? Essa imagem é o Rio Colorado, lá no Grand Canyon. Então, os rios, ao longo de milhares e milhões de anos, vão levando sedimentos. Tá? E a água é responsável por carregar esses sedimentos, tá? Fazendo com que ela vá. Todas as vezes que ela vai tirando o sedimento, ela vai aumentando o leito do seu rio, tá? Causando essa situação. Tá? Então, a erosão fluvial nada mais é que a erosão causada pelo movimento das águas de um rio, ok? Então é o seguinte, a retirada e transporte de material da superfície pelas águas da chuva se subdivide. Então, nós temos a erosão laminar. A água corre uniformemente pela superfície, transportando partículas de forma amena, né? Essa é uma forma amena de erosão e causa prejuízo nas atividades agrícolas, tá? Coloração mais clara do solo e assoreia os rios. O que é assoreamento? Ela aumenta o diâmetro do curso do rio, fazendo com que a água perca a sua vazão. Essa água acaba vazando de maneira menos rápida, o que ocasiona enchentes, entre outras coisas. E a erosão de ravinamento, as famosas ravinas, que no final das contas vão se tornar uma vossoroca. E eu vou explicar de que maneira. Então, quando ocorre a concentração do escoamento superficial, ou melhor, daquela água que corre na superfície da Terra, tá? Então esse processo marca a degradação do solo iniciada pela erosão laminar, gerando as ravinas. O que são ravinas? São simplesmente cursos formados pela água. A água passa por ali, retirando os sedimentos, formando ali cursos que no final da época de chuvas ou tudo mais, vão ficar ali. E depois do estágio avançado dessa degradação dos solos, né, que ocorre em regiões de encostas, por exemplo, onde existe declividade, tá? Esses processos podem vir se tornar uma vossoroca,
que forma ali um vale, tá? Por onde passou aquela água, como são mostradas nas imagens aí, ó, tá? Vocês podem ver aí, ó, taxa de infiltração maior que a de escoamento superficial na área florestada. Quando ocorre o desmatamento, a água vai descer com mais força, criando as ravinas. E isso, consequentemente, vai evoluindo o processo erosivo, formando as vossorocas. E isso tem um poder importante na agricultura, porque perde o solo em função do vossorocamento. Esse solo é carregado água abaixo. E olha aqui, ó, nas imagens vocês podem ver que falta solo ali, tá? Criando aqueles buracos que a gente vê aí nas áreas rurais. A erosão marinha, que é, né, ocasionada pelo movimento constante das ondas, de indas e vindas, provoca a abrasão dos paredões rochosos do litoral, formando as falésias, que a gente falou no início da aula. Tá? Então a água bate ali, causa abrasão, retira os sedimentos e leva os sedimentos de volta para o mar. Então esse movimento de indas e vindas causam as famosas falésias, muito comuns no Nordeste brasileiro também. Tá? Olha aqui que interessante. O transporte e a acumulação de sedimentos pela ação das águas do mar formam as praias, depósito de areia ou cascalho. Então, as praias são planícies porque são áreas de maior deposição. Não se esqueçam disso. As planícies são áreas de deposição. Todas as vezes que a água do mar vem, ela traz consigo os sedimentos e, na volta, leva um pouco deles. Esse movimento de vai e vem vai fazendo com que haja ali na praia uma constante troca de sedimentos, mas sempre mantendo a planície. Olha que interessante, ó, que vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? E por final, a erosão glacial ou glaciária. Tá? Essa erosão é formada de que maneira? Havia ali, em algum local, principalmente se ocorre, por exemplo, no norte da Europa, nas regiões da Noruega, ali, Finlândia, o degelo executa um processo erosivo de transporte e acumulação de sedimentos, tá? Formando vales profundos em formas de U ou V. Tá? O que ocorre? Ao longo de milhares de anos, a água se acumulava em uma fratura dessas rochas e durante o inverno, né, isso ocorre somente, lembrando que a erosão glacial ocorre somente em lugares de clima frio ou polar. Durante o inverno, quando congelava, a água se expandia, tá? Aumentando essas fraturas, formando assim, tá? Os vales profundos em formas de U ou V. Tá? Isso é muito interessante. Ó. A gente está vendo aí vale glacial em U na região dos Andes. Ok? Então, assim, é muito interessante. Beleza? Muito bom. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima. Um beijão a todos. Bom, pessoal, só para terminar, eu lembrei de um nome aqui. Vocês vão ver mais para frente, né, ao longo da vida acadêmica de vocês, os fiordes. Tá? É muito comum na Noruega, na Finlândia, lá no norte da Europa, como eu já havia falado. Esses fiordes são vales formados por conta da erosão glacial, ok? Bom, isso é um pós-vídeo, só para que eu gostaria de dar essas informações a vocês. Então, terminamos aqui. Beijão a todos e até mais.